Em 97, através da numerologia, cheguei nesse conceito de ordem de trabalho, disciplina da múltipla visão. Para entender melhor o meu trabalho, o meu processo criativo, é necessário contar a minha trajetória como artista visual. Já tinha o hábito de pintar de algum tempo. Cansado com o ritmo e essa postura na publicidade, em 93 larguei tudo para alocar um espaço. Na verdade, o ateliê era uma casinha. E no início eu dividi o espaço com mais 2 pessoas. Mas foi em 97 que tudo começou. Meu nome é Aquiles Luciano, sou negro, paulista, morador de Zona Sul, Centro-Sul de São Paulo. Sou artista visual há 27 anos. Além de desenvolver meu trabalho autoral, eu participo de alguns coletivos como Casa da Lapa, Treme Terra e Projetemos.
convite de um amigo, Marcelo Bassarelli, fui pintar durante uma jam session num bar na Vila Madalena, em São Paulo, o Brancaleone. A primeira tela que eu pintei durante essa fase da jam session, levei 2 horas e meia. Mas depois que eu montei a fórmula, criei um ritmo, tinha trabalhos que eu terminava em 30, 40 minutos. O suporte eram canvas e papel. Canvas, as metragens era mínima 1 por 70, 1 metro por 70 centímetros, e o máximo que eu dava era 2 por 1,5, por conta do transporte e tudo mais. Agora os papéis eram formato A1, 69 por 99 centímetros. Nessa série, em alguma das performances que acompanhava a música ao vivo, eu me permitia marcar meu território como laboratório e assim experimentar outras formas de expressão junto com a pintura. Então surgiram, com a série Jams, as collagens. Durante essas performances, as live painting, pegar alguns recortes de outdoor, aleatoriamente colava sobre a tela e com a inspiração da música improvisada eu dava forma com a pintura. O desafio da live painting era não ter nada pré-estabelecido até o momento do ato e não me permitia interferir de forma alguma depois da cena. As performances das jams para mim eram um ato simbiótico. A música funcionava como um Bluetooth que estabelecia para mim um diálogo com aquele suporte branco na minha frente, e quando me dava conta, todos os átomos e partículas que formavam cada ser e objeto dentro daquele ambiente desapareciam. Só conseguia estabelecer contato com a tela naquele cavalete e a música, em um vácuo profundo e vazio. Era como se estivesse pairando no espaço infinito e torcendo para que nunca acabasse aquele momento. Lembro-me que algumas vezes dizia que todos deveriam ter essa experiência na vida, pelo menos uma vez. Depois de alguns anos fiquei sabendo que talvez isso que eu sentia poderia ser sinestésico e que nem todos têm este delírio. Com a goma laca era o mesmo. De algumas vezes eu despejava sobre a pintura. O interessante é que a goma laca, no seu resultado final, lembra um pouco a aquarela. Até no seu tratamento, melhor dizendo. Lembro-me que separava num frasco a goma laca mais diluída e no outro frasco preparava a goma laca mais grossa, mais densa. Essa mistura trazia essa profundidade da aquarela. E por último, não exatamente nessas horas também, né? Coisas também que eu voltava a desenvolver durante as jams, mas por último seria o Código Barra. Já o Código Barra foi uma vontade de me expressar um pouco essa dificuldade que eu tenho de me relacionar com o consumo capitalista. Lembro que foi durante as edições do projeto improvisado na Casa das Caldeiras que Marcelo Castilha me ajudou a montar minha primeira estação digital. Quando eu disse a ele que precisava improvisar uma controladora com a plaquinha Arduino, ele pirou. Estou falando do Tag Tool.
O TagTool, antes de ser um aplicativo, ele era um software de código aberto, um open source. E ele foi criado exclusivamente para uma plataforma. Exatamente a plataforma que eu não trabalhava. Aí com o TagTool montado, nossa, ninguém me segurava, né? Fazia a projeção à torta e direito em qualquer lugar. Esse daqui é a caixinha de controle. Essa daqui eu acho que é a terceira ou quarta. A primeira que eu montei com o Marcelo Castilha era uma de madeira, que era linda, maravilhosa. E hoje em dia que eu estou usando essa daqui, já estou trocando também esses knobs aqui por um desfade, que eu me adaptei mais aos fade, com os fade, bem mais interessante. E as duas, não sei, essa daqui não dá para ver, mas as duas tem lá dentro o Arduino. E essa daqui, as duas também, eu coloquei fita LED, as LEDzinhas que ficam piscando, que eram uma atração à parte também durante as performances. A dificuldade financeira é um ponto fundamental nesses momentos de processo criativo, em especial quando se trata de equipamento digital. Equipamento digital como a ferramenta principal do seu desenvolvimento do trabalho. A dificuldade que determina qual o seu alcance, até onde você vai para desenvolver seu trabalho. De repente era uma inspiração para também contornar esse problema de uma outra forma. Bom, estou aqui, estou resistindo. A dificuldade maior que eu sentia era quando formatava esse tipo de trabalho com um corporativo, que era um evento corporativo, que me sustentava para desenvolver meus trabalhos. Do lado financeiro também contabilize bastante no processo criativo. Tagnoise foi uma série que veio como resultado no início dessa fase digital. Levei para o Sesc Santa Amaro uma proposta que contemplava uma exposição com meus trabalhos e a oficina de TagTool. A exposição, é claro, foi uma forma de atrair os frequentadores da unidade para se inscrever na oficina. E aí funcionou, né? Mas tinha um desafio. O desafio era usar
as paredes da sala, da oficina, que eram vidros, como suporte. E aí, pesquisando, cheguei nos adesivos transparentes, com as tintas translúcidas também. Com essa pesquisa, essas informações, achei que iria dar muito certo. Aí eu passei as coordenadas para fornecedores da unidade para poder produzir todas as peças para a exposição. Essas peças, em especiais, foram uns trabalhos bem interessantes, porque eu decidi usar com meus trabalhos, com meus desenhos no Tag Tool, as projeções em superfície com textura. A série 1 mais 1 ou mais foi um projeto. Eu quis dizer na prática a nossa necessidade de viver em sociedade, em comunidade, em grupo, o quão é importante a ação coletiva. Acima de tudo, sou um artista, mas nada convencional, porque eu não consigo trabalhar dentro do ateliê, sozinho, clausurado. Para o meu trabalho existir, eu preciso de contato com gente, eu preciso somar com outras técnicas, compartilhar com outras linguagens. É uma condição humana que eu intensifico no meu trabalho. 1 mais 1 ou mais foi uma forma que encontrei para parafrasear um poeta metafísico chamado John Donne. Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio. Cada ser humano é parte de um continente, parte de um todo. Entrei em contato com alguns amigos fotógrafos para ver se eles topariam em ceder uma ou mais fotos dos seus arquivos para eu montar uma exposição. E a ideia é eu fazer umas intervenções de pintura em cima das fotos, um giclê de cada foto. Esse giclê impresso em canvas em tamanhos grandes, 1 por 1,5, 1,5 por 1,5. Para as interferências, eu usei um pouco da canetão, da caneta Posca, para fazer alguns sinais ilegíveis. E abusei um pouco da goma laca.
gostei de ter realizado esse trabalho. Esse trabalho deu um respiro naquele ritmo que eu estava pesquisando esses equipamentos digitais que eu estava procurando. E aí deu uma relaxada, deu uma tranquilizada. E quando dá uma tranquilizada enquanto você está produzindo, está tudo certo, então, né? Durante e nos intervalos de cada série, eu atuava como participante de alguns coletivos. Eventualmente, alguns momentos fazia uso dos meus experimentos, né, das minhas pesquisas. Em 2010 a 2015, usava o TagTool em todas as apresentações dos projetos do coletivo DMV22. Em 2013, a convite da Secretaria de Cultura de Munique, fomos convidados a fazer uma residência artística na Alemanha, em Feldafing, bem próximo de Munique. Foi ali que eu comecei a desenvolver o projeto END. A sigla END significa Extensão Necessária do Discurso. Era um tipo de explanação imagética, sobretudo as experiências e ações que realizei durante esses 3 meses de residência. Bom, o processo começou convidando uma bailarina contemporânea, a Mônica Buriti, que estava junto com a gente nessa viagem, dessa residência. A Mônica é uma amiga, uma artista singular, sempre disposta a experimentar coisas novas. Quando eu apresentei o projeto para ela, ela topou na hora. E a proposta era eu fotografá-la durante uma performance dela na neve. Na sequência, peguei essas fotos, manipulei, tratei no Photoshop, inseri no TagTool para pintar digitalmente. Enquanto projetava, sentia a necessidade de fotografar aquelas imagens projetadas sobre aquelas texturas, as paredes, os móveis da casa, lá na Vila Valber. Feito isso, tratei as fotos no Photoshop para continuar o processo no Giclée. E para finalizar, pintei sobre as imagens. Depois, analisando os trabalhos, eles todos juntos, percebi que contava uma história.
E aí que me dei conta que era uma espécie de discursar as experiências que eu vivi nesses 3 meses. Mas não era só isso. O projeto pedia mais. Pedia vozes, pedia histórias. Voltei para o Brasil motivado. Passado alguns meses, fui convidado a voltar a Munique para fazer a exposição no ano seguinte, em 2014. Logo pensei nos trabalhos que havia produzido lá na residência. Estava sem ateliê. Logo precisava de um espaço para trabalhar. Mas por acaso encontrei uma amiga, a Estela Lapoli. Ela me disse que estava transformando a casa dela em um ponto cultural, com o nome Casa de Zuleika. É aquela coisa, né? Quando é para rolar, rola mesmo, né? E aí combinamos de fazer a primeira residência artística no espaço dela, que ainda nem era um ponto cultural. Lembro que uma das vezes que eu estava pintando lá na casa dela, fazendo meus trabalhos, ela armou de fazer um jantar para a família dela e me convidou para esse jantar enquanto eu estava pintando. Então eu continuei pintando enquanto estava rolando o jantar. Foi bem interessante, eu curti muito, a ideia foi fantástica. O conceito era estabelecer uma ponte entre o Brasil e a Alemanha. Selecionei quatro trabalhos, então resolvi fazer mais 6 trabalhos com aquela mesma pegada, naquele mesmo processo, né? Em especial, quero falar de uma obra que tornou-se um divisor de águas para mim. Esse trabalho pontuou o desdobramento desse projeto. Extensão necessária do discurso para extensão necessária do diálogo. Então foi esse título que eu usei para fazer a exposição na Galeria Streitfeld, em Munique. Tomando café com Dona Odete levou o projeto para uma outra dimensão. Estela estava transformando sua casa em um ponto cultural. Fisicamente estava sofrendo uma transformação para melhor aproveitar o espaço. Em uma tarde, sentada no sofá, ela me revela que aquela foto da mãe dela, uma foto que ela estava com o vestido de noiva, foi tirada um pouco antes dela ir se casar na igreja. E essa foto foi feita exatamente naquela parede que ela estava retirando, estava demolindo, estava eliminando daquele espaço. Esse foi o gancho. Uma foto forte, simbólica, um registro de um momento único para ela. Naquele instante veio um desejo de congelar aquele momento e imprimir como um espectro naquele espaço. Com a foto que a Estela me forneceu, eu digitalizei, manipulei e tratei. Durante a interferência digital com o Tag Tool, eu projetei essa imagem exatamente onde existia essa parede, que virou uma coluna. Fiz então os devidos recortes e ajustes para fazer a foto, que com essa foto eu dei andamento no processo do Giclée. Teve a dimensão mais ou menos de 1 metro por 1,5 metro. E assim finalizando, pintando sobre as imagens.
Juntei as obras e viajei para Munique com os outros artistas. Durante a abertura da exposição, junto com os bailarinos Mário Lopes e Marina Massoli, fizemos uma performance dentro do espaço expositivo. Voltei para o Brasil com aquele desconforto. Tá faltando alguma coisa. Depois de alguns meses, eu finalmente finalizei a obra, gravando um áudio 3D durante um cafezinho da tarde, com a Estela e a mãe dela, a Dona Odete, no espaço dela já montado, a casa de Zuleika. Agora, para finalizar, gostaria de pedir para vocês se preparar com um fone de ouvido e degustar um pouco dessa história. Obrigado. O que, mãe? Aqui, você falou uma coisa aqui, eu cheguei tarde, eu tinha posto que não falou nada, o quê? O relógio. Tá, o relógio. Você me deu e não falou nada. Quando eu cheguei tinha aquele som de tic-tac na minha casa. Eu achei que eu estivesse ouvindo vozes, outras dimensões. E uma coisa que eu não sei o dia que você e meu pai casaram. Uai, foi no dia 1º de... peraí, dia 13 de novembro. Ah, foi em novembro? Não sei. Não, Provenção não, é outro tipo, não sei. Ele tem a perninha meio tortinha, assim, ele achava ela muito bonitinha, essa belezinha, igual um móvel. É engraçado, né? Papai tinha umas tiradas interessantes, né? É bem do caipira. O caipira tem as tiradas interessantes. É da natureza. Você vai querer café com açúcar ou com... Um pouquinho de açúcar, só uma pontinha de... Não, mas um pouquinho de açúcar precisa do açúcar. Tá bom. Então, só para fazer aqui, tá bom. Aí. E é engraçado que depois que eu me toquei, quando eu tirei quando aqueles fez o trabalho. Hã? Não, que é engraçado que depois quando eu me toquei, quando a Cris estava fazendo esse trabalho dessa foto, eu vi, olha, eu estou tirando a parede justamente dessa foto, né? Mudando a memória da casa. Mudando totalmente. O que, mãe? Aqui, você falou uma coisa aqui, eu cheguei tarde, eu tinha posto que não falou nada, o quê? O relógio. Tá, o relógio. Você me deu e não falou nada. Quando eu cheguei tinha aquele som de tic-tac na minha casa. Eu achei que eu estivesse ouvindo vozes, outras dimensões. E uma coisa que eu não sei o dia que você e meu pai casaram. Uai, foi no dia 1º de... peraí, dia 13 de novembro. Ah, foi em novembro? Não sei. Não, Provenção não, é outro tipo, não sei. Ele tem a perninha meio tortinha, assim, ele achava ela muito bonitinha, essa belezinha, igual um móvel. É engraçado, né? Papai tinha umas tiradas interessantes, né? É bem do caipira. O caipira tem as tiradas interessantes. É da natureza. Você vai querer café com açúcar ou com... Um pouquinho de açúcar, só uma pontinha de... Não, mas um pouquinho de açúcar precisa do açúcar. Então, só para fazer aqui, tá bom. Aí. E é engraçado que depois que eu me toquei, quando eu tirei quando aqueles fez o trabalho. Não, que é engraçado que depois quando eu me toquei, quando a Cris estava fazendo esse trabalho dessa foto, eu vi, olha, eu estou tirando a parede justamente dessa foto, né?